boa noite para quem está ao vivo e bom dia, tarde, noite ou madrugada para quem está vendo depois. Eu sou Stamato, sou a pessoa que está silenciando aqui, silenciei o meu computador. Sou autor da saga A Era do Abismo, sou anfitrião daqui dos Mochileiros do Multiverso e sou o professor do curso Escrita Épica. E boas-vindas, John Stash, Ramos Fernando, é isso? Júlio Cearanda, Kyo, Andreotti, Gabi Constantino, Manu, Jardel Garcia, Alan, Edu Cazorla. Boas-vindas, senhoras e senhores. Rodrigo Soares também. Boas-vindas a todos. E hoje estamos falando sobre escrita criativa, como sempre, especificamente sobre criação de cenários. Como você pode tornar o seu cenário um lugar singular e imersivo, um lugar para que os leitores não esqueçam. Todo mundo quer o bom livro, independente do gênero. Um dos elementos do bom livro, né, é fazer a gente querer mergulhar naquele cenário, né, querer viver naquele cenário, querer conhecer aquele lugar. Seja um livro que se passa em um mundo medieval, numa galáxia de sci-fi, até mesmo na Casa Mal Assombrada, né? Até mesmo, ou então que seja tipo no Rio de Janeiro. Sinceramente, cara, eu li, por exemplo, o livro E Aí Comeu. É um livro que eu gostei bastante, sendo bem sincero. E, cara, é um livro que ele me dá vontade de ir no barzinho, sabe? É um lugar, esse livro pra mim tem um gosto, um sabor assim de familiaridade. E, sinceramente, é um livro que qualquer um consegue imaginar, sabe? Quase qualquer um, né? Você tem, assim, se você mora numa cidade muito pequena, muito pequena, esse livro, ele acho que nem tanto. Mas, por exemplo, o livro começa num estádio de futebol, com amigos conversando, sabe? E eu, Bernardo, que não piso num estádio de futebol há uns 20 anos, sem brincadeira, sabe? Acho que eu pisei no estádio de futebol para ver jogos de futebol, acho que uma vez só, a vida inteira. Mas mesmo assim, eu consegui me sentir dentro daquela cena, porque o autor sabia trabalhar com um cenário de uma cidade. E aí comeu um livro sobre, basicamente, amigos adultos tendo uma vida comum, banal, sabe? E um dos assuntos em pauta no livro é sexo, né? Mas desse ponto de vista masculino, o filme é bem interessante, o livro é bem interessante. São ambos as obras têm suas questões, sabe? Não, sinceramente, assim, acho que tem alguns pontos dessas obras que não envelheceram bem, mas ambas são muito válidas, sinceramente. São obras que expõem a mentalidade masculina, né, de uma maneira assim bem interessante. Enfim, não vim fazer propaganda de livro dos outros, mas é um bom exemplo de como que mesmo no mundo comum o cenário faz toda a diferença na hora da história, senhoras e senhores. Então, para a gente começar aqui o nosso conteúdo, duas coisas antes de falar aqui, né? Primeiro, comentários, dúvidas, dicas, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Esse bate-papo aqui fica muito melhor com vocês mandando suas perguntas, tirando suas dúvidas, mandando seus comentários, tá? Porque é pra vocês, senhoras e senhores. Eu não tô falando aqui pra mim, eu gosto muito de falar. Eu não gosto da minha voz, mas eu gosto muito de falar, sabe? Mas eu não tô aqui falando pra mim, de coração. Eu tô aqui falando... O bate-papo aqui é pra vocês. Totalmente assim, o foco aqui é totalmente o que for melhor pra vocês. Então, quando vocês trazem as dúvidas de vocês, quando vocês trazem as opiniões, quando vocês trazem, assim, alguma coisa mais específica, quando vocês pedem alguma coisa, isso sempre ajuda a melhorar o conteúdo. Então, fiquem à vontade para mandar seus comentários, tá bom? E, além disso, quero só também lembrar a vocês que estamos numa semana muito especial, que eu estou fazendo live todos os dias, não importa o meu nível de cansaço, né? Não importa o meu nível de correria, eu tô aqui com vocês todo dia fazendo live. A gente teve live segunda-feira aqui de perguntas e respostas, terça-feira eu fiz live com a editora Pendragon, também fez sobre cenário, confere lá que foi bem bacana. Tivemos live ontem sobre personagens, hoje é cenário. Amanhã teremos live sobre enredo, como contar histórias do seu jeito e cativar leitores. E
sábado vai ser sobre desbloqueio criativo. Como curar o bloqueio criativo. Senhoras e senhores, o bloqueio criativo é um assunto que é interessante, né? Que é o caso clássico, como que o ser humano, né, só vai procurar a solução do problema quando o problema já tá berrando, né, em cima dele, né? A gente, assim, se meu braço dói um pouquinho, eu ignoro. Quando eu não consigo mais dar meu braço de dor, é quando eu vou procurar um médico. Teria sido melhor, né, procurar antes, não é verdade? E isso é o caso do bloqueio criativo. Cara, quando você tá com bloqueio criativo, você já tá com um problema em cima de você e você tem que resolver ele. E para você não sofrer de bloqueio criativo, vou falar isso em detalhes no sábado, mas muita coisa tá na live que eu tô falando hoje, na live de ontem, na live de amanhã, porque você tendo todos esses conceitos, né, mais conscientes na sua mente, você evita o bloqueio criativo. Só de você olhar para o seu livro e falar, caraca, eu sei o que fazer, eu sei o que está faltando, eu sei o que eu posso melhorar. Isso já desbloqueia a criatividade, tá bom? Então, para não sofrer de bloqueio criativo, uma das curas, né, é justamente você estar sempre melhorando, sempre estudando, sempre pensando na sua escrita de outros ângulos, sempre buscando novos conteúdos, tá bom? Então, vamos falar disso em específico no sábado, mas também vamos falar, isso muito assunto também é importante em todas as lives. Domingo teremos lives sobre escrita profissional. O que eu considero que é um escritor profissional, o que separa o amador do expert. E é uma live que vai ser um bate-papo bem interessante. E se você tem interesse em publicar um livro, essa live vai ser maravilhosa para você, tá? Ah, Bernardo, eu escrevo por hobby. Tá bom, você escreve por hobby, mas você quer lançar um livro? Né? Eu, Bernardo, posso, por exemplo, tô a fim de tocar violão por hobby. Eu posso pegar meu violão e vou tirar um som por hobby. Vou encontrar os amigos, fazer um sarau, hobby. Ah, não, eu quero subir num palco. É por hobby, mas eu quero subir num palco. Eu quero gravar uma música. Eu quero ter minha música e aí no Spotify. Por mais que seja por hobby, a partir do momento que eu tô subindo num palco, que eu tô lançando um produto, uma noção, até para não se frustrar, né? Uma noção profissional vem a ser útil, tá? Então, tudo que eu falo aqui serve para quem quer ser profissional, serve para quem quer escrever por hobby, serve para todo mundo, né? Você fazer uma arte por hobby não te impede de estudá-la e aprender e melhorar, tá bom? Mesmo sendo eu, Bernardo, se eu fosse querer, por exemplo, eu já ilustrei, eu morro de vontade de voltar a ilustrar, não tenho tempo, mas, sabe, eu ilustraria por hobby, eu não ia querer vender minha arte por aí, sabe? Tem uma amiga minha, inclusive, a Geisa, que ela gosta de ilustrar, mas ela fala, cara, eu faço por hobby, eu não quero cobrança, sabe? Tipo, uma vez minha irmã me pediu pra fazer, eu até faço, né? Mas quando entra, tipo, pagamento, quando entra cobrança, me mata a vontade. Não, então, pra ela, aquilo ali é a terapia dela, sabe? Eu acho isso maravilhoso dela. E ela ilustra bem, sabe? E ela melhora, cara. Ela mostra as artes dela. Ela me mostrou uma arte dela recente, que ela fez de um jogo que ela joga no celular, acho que Genshin Impact, né? Aquele joguinho famoso. Caraca, ela melhorou muito no hobby dela, sabe? Então isso eu acho que é bacana pra caramba. Então, se você, mesmo que você escreva por hobby, cara, ótimo, mas aprender é sempre importante também. E se você quer lançar um livro, mesmo que por hobby, ter uma noção de como é que o mercado editorial funciona, vai ser importante até para você não... O que eu acho que as pessoas querem lançar um livro, o que elas não querem? Caixas de livro encalhados na sua casa. E se você não tiver noção de mercado, você acaba com caixas de livro encalhadas na sua casa. Ninguém quer isso, tá bom? Então, domingo vamos bater um papo aqui dessas noções profissionais, são muito importantes. E segunda-feira vai ter também uma live sobre escrita épica, sobre a sua jornada para escrever o seu livro, tá bom? E vamos ter mais live depois. Não vai acabar segunda-feira. Tô aqui dando aqui o resumão do que vai ter. Então tem muito, muito, muito conteúdo pela frente ainda. Senhoras e senhores, ou seja, me acompanha que só de você acompanhar esse conteúdo aqui, que é live gratuita, sabe? Tô aqui de coração para vocês. Só de vocês já conhecer essa live e estar aqui participando, interagindo, cara, vocês vão... Isso já vai ser assim, cada live aqui é mais um degrau que a gente sobe aí, que a gente melhora na nossa escrita.
de coração. Então, quem tá aqui já, sinceramente, indo à frente da grande maioria que tá só querendo escrever sem estar de fato se preocupando se está fazendo um bom trabalho, se está fazendo uma arte interessante ou não, tá? Eu, Bernardo, adoro cantar no chuveiro, canto mal pra caramba. E beleza, não subiu no palco, né? Se o Bernardo cantando do jeito que eu canto, subir num palco e for vaiado, não posso culpar os outros. Sou eu que subi no palco sem estar preparado. Se eu rabiscar alguma coisa no papel, querer vender minha arte, vão falar, você tá de brincadeira, que você quer cobrar por essa arte aí que você tá aí pintando, né? E justo. Na verdade, a mesma coisa é um livro, senhoras e senhores. Ah, eu quero fazer minha arte, quero publicar meu livro. Você quer que as pessoas tenham interesse, comprem e elogiem o seu livro? Então, estar melhorando a sua arte faz toda a diferença, tá bom? Blá, 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 blá. Vamos falar de cenários. Senhoras e senhores, por que é tão importante a gente falar de cenários? Porque é tão importante você ter um cenário, independente do gênero que você escreva, ter um cenário bem nítido na sua cabeça. Ah, eu quero falar, cara, exemplo aqui, tá? Tem um autor que eu adoro, que é o Redijan. Ele tem um livro dele que é o Gótico Suburbano. Maravilhoso. São histórias de terror no subúrbio carioca. E eu conheço o subúrbio carioca. Meu Deus do céu. Ele narra de um jeito que eu consigo sentir, assim, dentro dos lugares, sabe? E, como eu falei, isso aqui serve para qualquer cenário. Se o Redijan fosse um bobão, ele não é um cara muito esperto, mas se ele fosse um bobão, ele pensaria, eu escrevo no Rio de Janeiro, não tenho que me preocupar com o cenário. Mas ele escreve de um jeito que eu me sinto dentro dos lugares. Eu que conheço me sinto nos lugares. E acho que qualquer um conseguiria imaginar, né? Ele escreve de maneira que você consegue, assim, tem uma vizinhança. Por exemplo, tem um conto dele que é uma casa, que é aquela casa, assim, meio abandonada, tá ligado? E que todo mundo na rua tem medo dela. Aquela casa ali que tá ali, meio terreno baldio, meio largada. E, cara, quase quebrei aqui minha mesa. E, cara, todo mundo, assim, já viu essa casa. Eu morava em Campo Grande e quando eu andava lá naquela vizinhança, tinha umas casas que eu nunca vi, ninguém entrando, ninguém saindo. E eu, como garoto, tinha aquele medo, sabe? Então, o Rio de Janeiro é muito bom em ativar nossas memórias e, com isso, trabalhar nossas sensações, nossos sentimentos. Então, isso é o trabalho de cenário. E ele trabalha com um cenário específico, subúrbio carioca, não é Zona Sul carioca, percebe? Não é Leblon, não é Rio de Janeiro, subúrbio carioca, da capital. Então ele tem um cenário específico, dá um poder para a história dele fenomenal. E eu lembro quando eu estava começando a escrever, que eu sinceramente aqui entre a gente, cara, eu queria escrever um mundinho medieval qualquer. É o que eu queria. E eu pensava, cara, por que não? Por que não ser mais um mundo de RPG, sabe? Às vezes a gente tem vontade de fazer, não, eu só quero escrever só mais um livro, só mais uma história de amor, só mais uma história de ficção científica, só mais uma guerra intergaláctica. É natural que a gente tenha esse instinto que é um tanto preguiçoso, né? Vamos ser bem sinceros. Mas com todo mundo que eu conversava, as pessoas falavam, cara, ter o seu cenário faz toda a diferença. E eu via muito isso, e eu ficava, caraca, mas o que tem no meu cenário que é de singular mesmo? Eu não conseguia encontrar uma resposta a princípio. E eu fiquei preocupado com isso. E eu pensei também nos livros que eu gosto. Ó, esse livro aqui, bom que estão aqui já. Tem aqui minha cama, tem aqui o brinquedo da minha filha, que tem sempre coisa da minha filha por toda parte. Mas esse livro aqui de cima, que são brasileiros, sabe? Ó, Tormenta é um mundo de fantasia medieval com horror cósmico. Filhos do Éden é um mundo, seria meio que uma fantasia urbana, né? Se passa no nosso mundo real, mas com toda a mitologia de anjos e demônios, explorando ao máximo essa mitologia bem bacana. Dragões de Éter é basicamente os contos de fada reimaginados com a pegada mais de fantasia medieval, sabe? Em resumo, seria isso. E tem aqui também outro do Dudu, outro do Spor, que é o Santo Guerreiro, que é a Roma Antiga Decadente. Olha a especificidade. E o Spor fala isso. Já tem muito livro sobre Império Romano. Eu falei Roma Antiga, né? Desculpa, é Império Romano. Falei errado. Ele falou, tem muito livro sobre o Império Romano. Tem pouco livro sobre a decadência, o fim do Império Romano. É disso que eu vou escrever. E aí, cara, desde sempre eu fui vendo isso. Os mundos que eu gosto são mundos que eu consigo
apontar e falar, cara, esse aqui ninguém mais tem. Tormenta, Filhos do Éden, Dragões de Éter. Os livros que eu gosto, a da Pac, Kurgala, Espada de Carvão, do Afonso Solano. Não tem outro mundo como esse. Os mundos que eu gosto são os mundos que não tem igual. Então, por gostar de mundos que não tem igual, eu me senti no dever de criar um mundo que também não tivesse igual, sabe? E isso faz bastante diferença. Vocês poderem falar, olha, você poder falar, eu escrevi um livro que se passa num cenário específico, o meu cenário é XYZ. Isso te dá um poder incrível. Como eu citei o caso do Redijan, histórias de terror no subúrbio carioca. Essa premissa já dá um poder. A chance de alguém se interessar em ler a sua história. E não só de se interessar em ler, de ler e nunca mais esquecer das suas histórias é muito maior. Eu já li vários livros de terror. O que eu mais cito é o Gótico Suburbano do Redijan, sabe? Eu posso citar outros, né? Quem leu Stephen King é muito bom em criar também cidades, né? Não? Ele explora muito bem as cidades nas histórias de terror dele. Eu gosto como que o André Bianco explora Osasco também, que é a cidade onde ele vive também. Cara, posso citar aqui inúmeros. Quando eu escrevi o meu livro de horror psicológico, já tem um ano que escrevi esse livro, 2 anos. Cara, eu pensei nisso, onde que vai se passar essa história? E parte da minha sacada dessa história foi, eu quero que se passe na cidade fictícia do Brasil, mas eu quero ter uma facilidade para adaptar esse livro em outros países, para não ficar algo preso ao Brasil. Então, o que eu fiz? A história da cidade tem a ver com épocas de movimentos separatistas no Brasil, que a gente teve muitos durante a época do Império. E eu cheguei a ler bastante sobre Insurreição Mineira, por exemplo, sabe? E eu pensei nisso, cara, muitos países tiveram esse tipo de movimento de independência, sabe? Estados Unidos teve a Guerra de Secessão, por exemplo. Então, quer dizer, para pegar esse livro e mandar ele para outro país e fazer uma adaptação, sabe, fácil e encaixar esse cenário em outro país, funciona. Tá? E eu me baseei muito para criar o cenário desse livro, Pesadelos através do Espelho, que é o título. Eu me baseei muito na região serrana do Rio de Janeiro, de novo, específico. E isso me deu também uma facilidade enorme de criar lugares. Tudo que aí é meio que inventado, mas tudo dialoga aí com as minhas memórias, tudo dialoga aí com os lugares que eu conheço. Mas isso é muito importante, isso faz toda a diferença. E eu tenho certeza que quando as pessoas forem ler o livro, elas vão sentir que esse lugar, ele pode existir. E como acontece, tem muita gente, cara, tem gente que, por exemplo, tem gente que vai pesquisar no Mapa Mundi, cadê Lativéria, que é um país fictício da Marvel. Mas por quê? Porque Lativéria te convence que aquilo existe. As pessoas leem o quadrinho da Marvel e parece que existe Lativéria, porque eles trabalham tão bem trabalhado aquele país fictício que as pessoas, cara, poderia existir. E de fato, Lativéria poderia existir. E o trabalho da Marvel é bem feito. Então, enfim, aqui são alguns exemplos da importância de você também apresentar o seu cenário. Ah, Bernardo, a minha história se passa na minha cidade. Então, vamos lá, né? Como é que é essa cidade? Quem quiser fazer aqui um teste, fazer um exercício, manda aqui no chat um resumo em uma linha, tá? Não pode mandar textão, não. Uma linha, 2 no máximo, resumindo o seu cenário. Me dá o conceito, me dá o resumão assim. Olha, Bernardo, a minha história se passa nesse lugar. E aí vamos ver se vocês estão aí afiados para trabalhar com esse conceito, né? Desenvolver esse conceito e também apresentar esse conceito. Vou ler aqui dos comentários e vou continuar a pauta. Lady Leane P., escritora. Esta live é para mim. Sou péssima em descrever cenário. Tenho dificuldade de entender sobre mostrar, não descrever. Preciso muito da sua ajuda. Preciso de muita ajuda. KKK. Lady, sobre descrever cenário, sobre mostrar em vez de descrever. Basicamente,
que a gente tem que fazer, só para de maneira rápida, tá? Quando a gente tenta explicar algo, a gente tende a passar a conclusão primeiro e desenvolver depois. Já percebeu isso? Se eu te falar, por exemplo, exemplo assim, cara, a rua. Se eu tentar descrever uma rua boêmia, você é do assunto de terror, falei muito de terror, uma rua boêmia. Eu moro no Rio de Janeiro, temos a Lapa, né? As primeiras coisas que me vêm na cabeça, cara, é uma rua festiva, uma rua alegre. Mas percebe que festiva e alegre não te ajuda a imaginar esse lugar? Então, como que eu iria descrever, por exemplo, a Lapa, aqui no centro boêmico do Rio de Janeiro? Eu começaria, por exemplo, com os arcos da Lapa. Eu diria, ao longe, conseguiria ver o antigo aqueduto, feito de pedra branca e suja com o tempo, e descuidado também, ao longe. E ao redor desse aqueduto tem ruas, tem estrada, tem pessoas, tem barracas vendendo todo tipo de álcool e tem todo tipo de gente andando por todos os lados. Tem muito, eu não diria todo tipo de gente, tem muita gente. Algo importante para mim sobre a Lapa. Muita gente andando, muita gente parada, muita gente falando, muita gente dançando e não tem e tudo misturado. Parece não tem grupos. Os grupos aqui se mesclam como tinta se borrando na tela. Enfim, eu tô descrevendo para você. Tô mostrando o lugar. E com isso você vai começar a criar na sua cabeça a cena, tá? E aí a parte de que é alegre e festivo, eu falo no final, tá? Posso falar, só de chegar na Lapa já sinto minha energia mudar, já começa a ficar, já sinto meus ânimos melhorarem, por exemplo. Isso vem, a gente tende a falar isso no começo, mas o ideal é falar isso no final. Primeiro você induz o seu leitor a montar a cena na cabeça dele. Depois você fala a conclusão que ele tem que tirar dessa cena. Basicamente isso. Alan, penso que minha maior dificuldade atualmente são cenários de transição. Talvez precise mergulhar mais nos estudos de geografia. Como assim cenário de transição? Tipo, tá em um lugar e tá indo pra outro? Porque, dependendo do que for, se não tem grande relevância pra história, pode ser algo abreviado, sabe? Tipo, se eu fosse... Eu tô falando aqui da Lapa. Se eu fosse falar do meu caminho, saindo de casa e indo pra Lapa, eu faria de maneira, assim, bem sucinta. Daria... Saí de casa, peguei um ônibus, tá? Passei pela... eu posso falar o seguinte, a transição da Zona Sul para o centro, né? É justamente onde passa lá pela Glória, né? É quando os prédios dão vez à Marina da Glória, por exemplo, né? Aos parques, às árvores, e aí sim entra na Lapa, nos arcos. Eu tô aqui improvisando essas descrições, tá? Mas eu pensaria nessa vibe, percebe? Algo assim pra gente conseguir. Enfim, pra gente trabalhar aqui. Mas lugar, se eu acho que tem que descrever o que é relevante pro enredo, tá? Se for um lugar transitório, assim, rápido, breve, não precisa entrar em detalhes, não. Ó, tem pessoal aqui mandando mensagem. Antes de eu ler a mensagem de vocês, vou falar aqui a pauta de hoje. Primeiramente, vamos lá. Eu vou falar de conceito do cenário de vocês, verossimilhança, mapas e também elementos extras, como tecnologia e magia, para quem fizer sentido isso. Beleza? Vou ler esses 4 assuntos aqui e vou falar o melhor que eu consegui falar no tempo que a gente tem aqui nessa rede social, né? Vamos lá. Conceito do cenário. Eu já comecei a falar sobre isso. É você conseguir falar do seu cenário de maneira mais abreviada e não é só você apresentar o seu cenário, não é só você vender o seu livro. É você também ter um conceito que vai nortear a sua escrita, né? Eu sinto que às vezes
tem escritores que o cenário uma hora é meio assim, eu tô lendo o livro, né? Aí, poxa, isso aqui é bacana, né? Um livro que de repente um adulto e um pré-adolescente poderiam ler e gostar. Legal, né? Aí eu viro a página, tem tipo uma cena de violência explícita e tripas. Pô, isso aqui, né? Isso aqui não fica tão legal assim pra um pré-adolescente, né? Já aumentou um pouquinho. E aí vira um capítulo assim, de um jeito assim, que escreve de um jeito que eu falo assim, cara, isso aqui não tá sendo dito pra um adulto, sabe? Não tá narrando de forma que é, sabe? Tá narrando de uma forma muito infantiloide, assim, sabe? Aí vira a página de novo, cena de sexo. Eu, tipo, caramba, eu tô aqui, ele mirou aonde, sabe? E às vezes faltou, assim, ter essa noção desse conceito. Eu estou dialogando com tal público. Eu, Bernardo, não dialogo com criança, não dialogo com pré-adolescente, tá? Tem um livro que eu li, inclusive, que é... Eu preciso lembrar agora, é Marcela Rossetti, o nome da autora. Marcela Rossetti, que ela escreveu Filhos da Lua. É um livro de lobisomem, mas o livro dela eu acho que funcionou pelo motivo de que... esse é o ponto. Você pega o livro, você não espera que vai ter violência, e ele tem muita violência. Mas eu acho que ele funciona porque ele tem uma abordagem... Ele é assim, para um adolescente, tá? É bem interessante para adolescente, mas é para adolescente hardcore. É para adolescente que gosta ali de uma porrada comendo, sabe? Eu, não sei, eu nunca li, por exemplo, Jogos Mortais, mas sei que Jogos Mortais é um tipo de literatura para jovens e que também tem morte, estão se matando ali, por exemplo. Então não é porque você tá focando num público mais jovem que você não possa trazer aí algum assunto como violência. Eu já li um livro da Carolina Munhoz, que fala sobre perder a virgindade. E é para adolescente, mas é muito relevante falar sobre perder a virgindade como meninos adolescentes, porque isso acontece. Então, percebe? Você não é que você não possa falar do assunto que você quiser falar, mas o modo como você fala, o modo como você aborda, é bacana você ter noção com quem que eu tô falando mesmo. Eu tô falando com adolescente? Tô falando com adulto, né? É um livro para adulto que um adolescente pode curtir, ou é um livro para adolescente que um adulto pode curtir. E o modo como você fala faz diferença para você ter a sua voz narrativa mais clara, sacou? E aí, senhoras e senhores, o conceito serve para nortear a sua escrita. Eu citei aqui alguns, né? Decadência do Império Romano, um livro histórico sobre a decadência do Império Romano, fantasia medieval com horror psicológico, a Era do Abismo, por exemplo, é um mundo em que a guerra do paraíso e o abismo chegou ao final e quem venceu foi o abismo. Então é um mundo sem virtude, é um mundo sem proteção, mas onde alguns ainda lutam pelo que é certo, mesmo contra qualquer expectativa. Por exemplo, Horror, Pesadelos através do Espelho, é um livro de horror psicológico em uma cidade fictícia brasileira em que o protagonista está vivenciando pesadelos vívidos e a gente não sabe o que é real e o que não é real. É isso, tá? Enfim, então é bacana você ter esse conceito aqui. Com esses conceitos, quando a gente escreve, a gente consegue... Acho que isso que é mais importante, ter esse conceito na sua cabeça para, a partir daí, você orientar a sua escrita e você, consequentemente, conseguir se comunicar melhor com o seu leitor na hora que ele for ler. Ok? Vou ler aqui alguns comentários e vou passar para o próximo tópico. A Leite falou aqui, fiquei na dúvida sobre o Wakanda. O Wakanda eu definiria como uma cidade afrofuturista na Marvel. Né? Uma cidade... um reino, né? Um país afrofuturista no mundo da Marvel. É assim que eu definiria. Em resumo, assim, dando um conceito, né? A autora Angel Wolf falou: Alô, Angel, quanto tempo? Tiago Paula Aguiar. O cenário é um mundo fantástico e uma grande terra anacrônica. A história natural foi diferente de forma que faunas e flores do passado geológico ainda estão presentes. Achei bem irado. Tiago, o seu cenário ele é anacrônico em relação à fauna e flora, ou também em relação à sociedade e em relação à tecnologia? Me diz essa dúvida. Acho que seria bacana ter aí, de repente, brincar também com o anacronismo, né? Botar, de repente, um steampunk,
mas em que ainda tem reinos, ainda tem monarquias, por exemplo. Acho que seria bacana, por exemplo. John Stash, eu escolhi o mundo medieval com toques modernos steampunk, bacana. Mas o lugar principal é uma cidade que é criada em torno de um templo religioso. Olha, bacana, pode dar mais detalhe aí, John. Eu gosto de chamar esse gênero de Steam Fantasy, né? Essa fantasia medieval que começou a Revolução Industrial, né? Eu diria que isso é um Steam Fantasy, é uma fantasia a vapor, é como eu definiria o subgênero particularmente. E esse templo religioso é uma religião fictícia que você inventou, é o cristianismo, né? As pessoas, cidades, é uma cidade, é uma teocracia em que quem governa é a igreja ou não, percebe? Levanta muitas dúvidas que seria bacana você falar. É uma cidade teocrática, uma cidade monárquica, uma cidade republicana, enfim, define um pouquinho melhor aí o que é de fato, né? Porque isso tudo muda. Se for uma teocracia, dá uma visão. Se for uma monarquia, mas que a cidade gira em torno do templo religioso, também muda de perspectiva. Isso é relevante. A ideia é bacana. Essa sua apresentação pode ser mais elaborada. Leitura enigmática falou: boa noite, leitura enigmática. Isabelle Travasso, a cidade era rodeada de serras verdes, lindo, com suas praças e ruas estreitas, cheias de carros e motos em confusão. Olha, boa beça, tá? Senti falta de ter só uma noção assim, a cidade é pequena, média, grande. Porque se for uma cidade de médio porte, é uma coisa, a cidade pequena é outra. Eu já estive, por exemplo, a cidade de médio porte daqui do Rio, elas dão um ar bem diferente. E eu já estive em cidade pequena, por exemplo, de Minas Gerais. Outra vibe, né? Mesmo essa mesma descrição pode, né? O que eu senti falta também é falar que é cheio de carros e motos em confusão. Dá uma ideia de uma cidade lotada, mas é uma cidade... eu fiquei em dúvida se é uma metrópole ou uma cidade de médio porte, porque ambas podem ser lotadas de carros e motos, na verdade. Então, senti falta só de só. Me diz se é uma metrópole ou se é uma cidade de médio porte. Que isso tudo influencia. E isso me ajudaria a dar uma noção mais substancial aqui. Senhoras e senhores, café? O que diabos é verossimilhança e é algo que toda história tem que ter? Verossimilhança é o que vai fazer o seu leitor aceitar que o seu cenário é coerente ou não. E qual que é o critério, basicamente? Eu vou dar aqui 2 exemplos bem práticos, tá? Pra gente ter uma noção bem nítida sobre isso. Exemplo 1. Você aceita que o super-homem voa? Você aceita que ele tem visão de calor? Você aceita que ele é prova de bala? Você aceita que o super-homem levanta um carro com a mão só? Você não aceita que a Lois Lane não reconhece que ele é o Clark Kent olhando ele cara a cara. Você não aceita que o super-homem bota um óculos e o mundo não sabe que ele é o Clark Kent e é o super-homem. Isso é verossimilhança. Você consegue aceitar que algumas coisas fazem sentido nesse universo dessa história, mas você não consegue aceitar que coisas esdrúxulas aconteçam, tá? Outro exemplo é Game of Thrones. Por quê? Em Game of Thrones, na série principalmente, assim, uma facada era morte. Entendeu? Pisou num prego enferrujado, pegava tétano e morria. E Game of Thrones foi todo escrito com base, a série, né, foi toda produzida com base nisso, né? Mano, você vê alguém levando uma facada, desapega, né? Aquele mestre de esgrima da Arya Stark, o povo morria de vontade que ele tivesse vivo. O povo morria, ai não, e se ele viveu, e se sobreviveu? Pois é, né? Ele rodou. E de fato, cara, não dava pra um cara com uma espada de madeira, por mais que ele fosse o melhor de todos, vencer um bando de caras de armadura e espadas de aço. Não dava. Ele podia ser melhor do que os caras. Ele era melhor do que os caras.
Mas ele estava em desvantagem, e era um mundo muito verossímil nesse sentido. Pra daí, eu fiquei pau da vida com isso, pra daí, no final da série, ter personagem que leva facadas na barriga e sai correndo, pulando de um prédio pro outro, e entra num duelo e vence, e é isso. Eu venci porque eu sou fodão. E caraca, ele levou facada na barriga. Como que alguém leva facada na barriga e consegue saltar assim de um lugar pro outro, né? Mas você percebe que esse tipo de coisa não incomoda tanto, por exemplo, quando a gente tá vendo um Velozes e Furiosos, sabe? Um filme da Marvel até. Mas por quê? Sabe? Por que as pessoas reclamam em um e não reclamam no outro? Porque, cara, Velozes e Furiosos, quando você tá assistindo um filme desses, é tão absurdo que quando você chegar na metade do filme, você já tá de boa. Porque o filme, ele não promete ser verossímil, ele nunca prometeu, ele nunca te enganou, sacou? Ele nunca chegou pra você e falou, olha, esse filme aqui agora vai ser todo baseado em física real, tá? E nada aqui vai ser impossível. Eles nunca prometeram isso, eles sempre prometeram cenas cada vez mais absurdas. Então, quando chega no nível incrivelmente absurdo, você tá de boa, tá? E como que isso funciona na prática, falando de uma forma um pouquinho mais técnica? Basicamente, você como leitor, espectador, jogador, o que seja, você faz um acordo com a história, em que você fala, eu aceito que tais coisas aconteçam, outras coisas não aconteçam. Você tá disposto, eu abro mão de tais leis do mundo real pra embarcar nessa história, tá bom? Eu topo, eu tô aqui de boa, tá? Você faz esse acordo, e esse acordo tem que ser mantido. Então tudo bem fazer o acordo, tudo bem aceitar que o Superman voa, isso é de boa, tá? Agora, falar que uma pessoa, um ser humano adulto, não reconhece o namorado olhando ele cara a cara porque tirou o óculos, dá licença, isso não dá, isso não rola, sabe? Passando o pano pro Super-Homem, tá? Antigamente ninguém conseguia ver ele nas fotos do jornal, porque as fotos do jornal não conseguiam captar ele, viam ele voando lá em cima. Por isso que ele ficava sem máscara e ninguém sabia que ele era. Ainda assim, a Lois Lane não rolava, né? Mas enfim. Mas esse é o contrato feito entre o público e quem está contando a história. E os seus leitores vão fazer esse contrato com você. Vão aceitar que certas coisas rolam, outras não rolam. E aí você tem que saber. Eu Bernardo, pensei muito nisso no momento inicial. Cara, no meu livro, sabe, os meus personagens vão alcançar níveis sobre-humanos, sabe? Eles vão se curar de ferimentos mais rápido. Eles vão, de repente... aguentar, tipo, conseguir, sei lá, saltar de um prédio, cair no chão e não morrer, será? Eu tinha essas dúvidas no começo, sabe? Mas eu, particularmente, hoje em dia, tenho já uma visão mais esclarecida, sabe? Eu gosto dos meus heróis de carne e osso, entende? Mas dentro de uma história ainda fantástica, ainda épica. Mas quando eu falo, uma lâmina entrou no estômago do herói, quando eu falo isso é porque ele tá quase morrendo. Não, na minha história, isso eu estou comunicando aos meus leitores. Pode ter medo pela vida dele, porque pode ser que ele morra a qualquer instante. É como eu escrevo. Então, mas isso tá uma coisa da verossimilhança, percebe? Enfim, isso tudo é muito importante você estabelecer e manter. Por isso que, de novo, Velozes e Furiosos é absurdo. Beleza, se você não gosta, não assiste e tranquilo, né? Game of Thrones, no começo era de um jeito e depois ficou de outro. E é isso que desagradou. O problema não foi só as coisas bizarras que aconteceram. O problema foi que a série no começo se mantinha coerente e no final das contas chutou balde. E aí aquele público que estava levando a história a sério perdeu, né? Quebrou. É a suspensão da descrença que chama isso, tá? Você suspende a descrença, você aceita, né? Mas aí quando tem a cena que é muito bizarra, é quando filme de terror, alguém faz uma atitude muito burra e tu, tipo, cara, vai se ferrar, a pessoa vai morrer porque fez uma coisa muito burra. E quem seria burro de fazer isso, sabe? Tipo 3 pessoas já morreram e o cara vai descer no porão sozinho depois de ter visto 3 amigos morrer, né? Óbvio que ele vai morrer com isso. Não faz sentido. Isso quebra
a suspensão da descrença e acaba perdendo o seu público. Show? Isso é verossimilhança, essa é a importância da verossimilhança. Lembre-se disso e decida. Tudo bem no seu livro os heróis serem ultrapoderosos, tudo bem, mas é importante você definir até que ponto eles são ultrapoderosos. É o caso do Watchman, né? Os heróis eles são atléticos, eles são muito fortes, são muito ágeis, muito hábeis, mas eles não são a prova de bala. Só tem um ser poderoso no Watchman, que é o Dr. Manhattan. Muita gente não gostou, inclusive, porque no filme eles são bem fortes, né? Eles dão um socão assim na parede e faz um buraco na parede, sabe? Deu uma subida ali no nível de poder deles. Isso não me incomodou particularmente, mas muita gente não gostou. Mas, enfim, né? Ainda assim, no Watchmen, um tiro é morte. Só vou ter que um outro exemplo. A Isabel Terraço falou aqui: tive que me atear a 3 linhas. Seria uma cidade de pequeno porte, a minha. Olha, eu fiquei curioso para ver uma cidade de pequeno porte cheia de carros e motos, em confusão. São uma coisa interessante. Tenho que ir aí um dia ver com meus olhos como é que é a cidade pequena, tumultuada de carros e motos. Johnstash vai ser uma cidade teocrática, interessante, governada por um pontífice irado. A questão da religião vai ser uma criada. Bacana, tá? Pode adicionar esse detalhe, uma cidade teocrática ao redor da igreja. Vai ficar show. Tiago de Paula Aguiar. Tem um trecho da Ilíada em que Odisseu sobrevive a ser atravessado por uma lança. Olha só. Todos ficam em choque, mas depois ele mostra que usava armadura larga e a lança passou em falso por dentro. Bacana. O Ulisses era um cara inteligente, né, cara? Ele é até coerente ao Ulisses usar essa tática, né? Usar uma armadura muito larga pra pessoa pensar que trespassou ele, mas na verdade ele quase pegou nele, mas não pegou. Faz sentido pro personagem. É interessante isso. O Caldela tem uma duologia que é Profecia de Urag, Caçador de Apóstolos e Deus Máquina. É uma duologia bem interessante, em que os heróis são muito de carne e osso, mas ainda é literatura fantástica. É bem bacana. E é muito disso. Os heróis são carne e osso, ninguém lá é sobre-humano, ninguém lá tem mágica, ninguém tem armadura, sabe, de ouro, zodiacal, ninguém tem isso não. É um mundo muito, muito verossímil nesse sentido. E é um mundo assim, bem desgraçado, né? É um mundo que você sofre muito nele. Um livro por vez falou: boa noite, um livro por vez. Senhoras e senhores, dúvidas, críticas e sugestões, mandem aqui no chat. Senhoras e senhores, vocês gostam de mapas? Vocês fazem questão que tenha mapa no livro de vocês? Comentem aqui embaixo. Gosto de mapa, não gosto de mapa. Eu, Bernardo, até gosto de mapa, mas eu não me prendo muito a isso. Eu tinha vontade, sabia? De fazer meu livro sem mapa. Eu tinha essa vontade, mas sei lá, na minha cabeça tinha que ter mapa. E aí, depois de publicar meu livro, descobri que o Witcher não tem mapa. E eu falei, que maravilhoso, um mundo sem mapa. Sabe, por que eu não tive, né, o culhão de fazer? Quer saber uma coisa? Não tem mapa aqui não. Ou então fazer um mapa mais abrangente, mais abstrato, né, e não um mapa tão detalhado assim. Também acho que eu preferiria algo nessa vibe, particularmente. Mas eu, Bernardo, por mim, mapa é algo que não é obrigatório, mas é lógico, um mapa bonitinho no livro é algo gostoso de se olhar, né? E eu digo isso, tá? E meu livro é elogiado por ter um mapa. Eu fiz o mapa e o índice numa página só, né? Num esquema só. Então você abre, você vê o mapa e no mapa vai apontando em que capítulo se passa cada um deles, né? Então fala, capítulo 1, eles estão aqui, capítulo 2, eles estão ali. E já vai mostrando ali a jornada dos heróis, né? Então foi uma sacada bem bacana, ficou bem interessante fazer um mapa desse jeito. O que eu acho que é importante, senhoras e senhores, aqui entre a gente, mapa, sinceramente, não é obrigatório, mas alguma noção de distância pode ser relevante, tá bom? Então,
Se você gostar muito de mapa, como por exemplo o Edu Cazorla, ele falou que sou cartógrafo. Imagina se eu gosto de mapa, deve adorar, né? E um livro por vez falou: eu gosto de mapa, dá para citar melhor na história. Isso é bem bacana, tá? Quem gostar de um mapa detalhado, sinceramente, eu acho que é bacana você usar sua criatividade e, sinceramente, se desapegar um pouquinho das leis do mundo real, tá? Eu já vi muita gente falando assim, como fazer mapas realistas, né? E eu vendo vídeo sobre isso, eu pesquisando sobre como fazer mapas, eu vi muita coisa assim que pra mim não foi útil, sinceramente. Pra mim aquilo ali, sabe? Porque os rios, por exemplo, os rios, eles vão se unindo e formando um rio maior, e esse rio maior, ele deságua numa praia, né, basicamente. E eu fiquei, uau, nunca tinha reparado nisso, né? E de fato, quando a gente vê um mapa que tem assim um rio que se divide em vários e aí chega na praia, é estranho. Mas por que é estranho? Por causa disso, né? Porque no mundo real isso não acontece. E eu fiquei, uau, que interessante. Mas, sinceramente, eu escrevo fantasia. Então, pra mim, isso não tem muita utilidade, tá? Quando eu escrevi o horror psicológico, aí eu escrevi no mundo real. Eu cheguei a fazer um esquema muito feio do mapa da cidade, que era pra eu me orientar, tá bom? Era pra eu entender, pra eu seguir. Mas o que pra mim foi mais importante foi botar uma noção de que, cara, essa cidade tem tais bairros e tal cena se passa em tal bairro fica em tal região. É isso, né? Região XYZ, bairros tais, e botei lá. Então, pra mim, uma noção mais simples, mais abstrata de o que é perto do que, o que é longe do que, bastava naquele caso. Quero que o livro venha com mapa quando ele for publicado, tá bom? Mas eu pensei muito nessa dinâmica. Então, o que é importante para mapa, você decide. Quero um mapa assim bem detalhado. Show! Então, se dê ao trabalho. Bernardo, quanto custa para fazer um mapa? Pergunta aqui pro Edu Cazorla, que ele é cartógrafo, né? No meu caso, o mapa, eu rascunhei o mapa, passei para a editora e a editora fez o mapa no livro. Foi o designer que fez, o designer gráfico que fez. E ficou ótimo. Então, dependendo do caso, dá para fazer ali com a editora. Conheço autores que fizeram o próprio mapa. Vários fizeram o próprio mapa, tá bom? Então, mas eu acho que o importante não precisa ficar excelente. Tem que ficar bom, tá? Mas, Bernardo, não quero mapa. Tudo bem. O que não pode fazer é você não ter noção nenhuma de distância. É você um dia chegar e falar: levou um mês para viajar de um lugar para o outro. E aí depois não, levou um dia. Pô, peraí, leva um mês ou um dia para viajar de um lugar para o outro, né? E a viagem foi a pé, a viagem foi a cavalo, a viagem foi ao quê, afinal de contas? Percebe? Então, esse tipo de noção é bem bacana para você ter, mas aí você decide o nível de detalhamento que você vai dar. Eu, Bernardo, preciso atualizar o mapa da Era do Abismo e eu tô lascado, porque eu escrevi um monte de coisa, né, e minha noção de distância da Era do Abismo tá muito abstrata, e quando eu for fazer um mapa de verdade, eu vou ter que revisar muita coisa para garantir que fique bem feito. Mas eu também não tenho assim grande apego. Se eu publicar um mapa e depois eu mudar o mapa, eu vou chegar e falar: não, aquele mapa lá foi feito por um cartógrafo que errou. E é isso aí. Porque mapas são imprecisos, senhores. Tem isso também, tá? A gente pensa que a gente é muito mal acostumado a ter atlas geográfico, a ter Google Maps, senhores. Dependendo da sua história, mapa é algo extremamente impreciso. Mapa é algo que vai ter 10 mapas diferentes do mesmo lugar e boa sorte para descobrir qual que tá certo e qual que tá errado, tá bom? Mapa é algo muito difícil de ser feito e valia uma fortuna na era medieval, porque é uma informação de vital importância e muito difícil de ser feita. É muito difícil fazer. Mas, cara, imagina fazer um mapa sem conseguir voar. E mapas existindo desde sempre. Mas as pessoas não voavam antigamente. Hoje em dia as pessoas voam. Né? Hoje em dia, desde que inventaram balão, pelo menos, né? Você consegue fazer mapas, né? Olhando de um outro ângulo. Agora, antigamente, não. Era subir no morro e lá de cima. E vai calcular a distância certa com base nisso. Era um conhecimento preciosíssimo aquilo. Então, o seu ponto que se o seu mapa
é perfeitinho, ele tá inverossímil. Ele tá incoerente, porque era medieval e improvável que tivesse um mapa realmente tão perfeitinho assim. Né? Então, se você quer um cenário bem realista, fique à vontade de criar mapas imprecisos, porque era assim que o mundo funcionava. Tá, estava tendo, não sei se está tendo ainda, no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, o Brasil no mapa, se não me engano. É uma exposição pequena com vários mapas. E, cara, mapas muito legais. Mapas do Rio de Janeiro, mapas mundi, sabe? Mapas do Brasil, tem mapa do Brasil em japonês lá no meio, que foi o primeiro mapa brasileiro que foi feito no Japão, sabe? E era pros... Os portugueses estavam mostrando, falando do Brasil pros japoneses e deram pra eles presente um mapa, tá ligado? Muito irado. Então, é bem bacana ver isso, né? Como os mapas eram feitos, como que evoluíram, sabe? E como que mudaram ao longo do tempo. Enfim, então, você escolhe o seu nível de apego ou desapego com o mapa. Essa é a mensagem mais importante. Olhando aqui. Alan, eu adoro mapa nas minhas leituras, mas fiz um mapa para minha história somente para não me perder, na questão de espaço-tempo, importante, em relação a andanças de personagens e tudo mais. Esse é o espírito. Isabelle, adoro mapas. Faz a diferença quando as histórias são com personagens que estão em uma jornada. Cara, eu vejo que o pessoal gosta muito de mapa, e eu não faço tanta questão. Pra mim, um livro sem mapa não se perde tanto, na minha opinião, de Memória Mortal, tá? Então, enfim, mas eu sou um caso raro, né? A maioria que eu conheço gosta do mapa. Eu sou um caso raro que não faz questão disso. E acho charmoso o Witcher, por exemplo, não ter mapa. Eu gosto disso. Vou dar aqui uma tosse rapidinho. Senhoras e senhores, estamos chegando ao final da live. Mandem perguntas. Críticas, dúvidas, sugestão, fiquem à vontade. Quem quiser falar qualquer coisa, é um bom momento, tá bom? Vamos lá. Último tópico de hoje e vamos seguir para o encerramento. Noções de tecnologia e magia e afins. Bernardo, meu livro se passa no mundo real, isso não é importante. Cara, Por quê? Nem sempre nós temos acesso à tecnologia, nem em todos os lugares tem o mesmo nível tecnológico, tá? Se eu for escrever uma história que se passa na cidade do Rio de Janeiro, aqui sim, a gente tem celular por toda parte, tem computador por toda parte, a gente tem, assim, não conheço nenhum lugar no Rio de Janeiro que fique sem sinal de telefone, sabe? Às vezes pode ficar sem sinal, assim, dentro de um prédio muito fechado, no máximo, tá? Mas não à toa, muitas histórias se passam justamente em lugares isolados, em que o sinal de celular se perde, né? Que é justamente uma forma dos roteiristas, do escritor, falar: não quero lidar com o celular, então vou tirar esse subterfúgio do meu elenco. Simples assim. Então é bacana você pensar, tá? Até mesmo, não, minha história tem pessoas de diferentes níveis sociais. Cara, uma maneira interessante de trabalhar, né? Uma diferença de nível social, não só pela roupa, não só pela profissão, né? Nem só pelos lugares que frequenta, mas justamente uma casa que tem ali. Qual que é o nome daquele robô que fala com a gente? Que as pessoas têm, né? Um aparelho que é tipo uma bolinha que as pessoas falam: oi, fulano, me chama daqui a 10 minutos, né? Fugiu agora o nome, né? Mas eu acho muito chique. Eu não tenho aquilo, nem acho que nem quero ter. Mas meu celular fala comigo às vezes, né? Eu tô falando, vem o assistente do celular e Alexia, o El mandou aqui, Alexia, por exemplo, sabe? É um exemplo, assim, de tecnologia que quem vai ter quem tem aí algum dinheiro para investir nessa mordomia, né? Ou então alguém que é muito fanático por tecnologia, sei lá. Mas isso é um bom exemplo. Cara, é um exemplo maneiro, sabe qual que é? Black Mirror. É uma série muito boa
E na série Black Mirror você vê muito assim, pessoas com diferentes níveis tecnológicos, né? É bem bacana ver como que tem episódios que podem se passar no mundo de hoje, né? São contemporâneos nossos, né? Mas tem episódios que já tem lá algum nível tecnológico mais avançado, né? Que não existe ainda, pelo menos, sabe? Então é bem bacana e bem bacana ver como que eles trabalham a tecnologia nesse tipo de episódio. Então, enfim, esse assunto pode ou não pode ser relevante na sua história. Quase com certeza vai ser, tá? Mas o que eu acho que é importante, tá? Para dar aqui um resumo, é como você lidar com tecnologia e dependendo com magia. Pega aí um bloco de notas e lista o que é de acesso comum a todo mundo, o que é de acesso restrito e o que é exclusividade de poucas pessoas. Lista isso. Tá? Exemplo, Era do Abismo, magia é algo restrito. A maioria das pessoas não tem acesso à magia. Magia não é algo comum na Era do Abismo. Não é algo assim banal. Tá? Não é algo assim que você vê a cada esquina um mago lançando um feitiço. Né? Não é toda cidade que tem a torre do mago da cidade. E mesmo para quem tem, mesmo os reis, né? Por exemplo, aqui em Tormenta, os reis têm acesso a magos, videntes, a conselheiros arcanos, gente que viaja entre dimensões de escambau. Era do Abismo, isso não existe. Não tem ninguém com esse nível de poder tão absurdo, tá bom? Então Bernardo, por exemplo, não tem ressurreição. Teletransporte é algo muito limitado na Era do Abismo. Pode existir, mas é algo que nunca apareceu em livro nenhum ainda. E quando aparecer, vai ser algo assim, com um uso muito, sabe? Muito específico. Viagem entre dimensões também é algo que as pessoas nem sabem que existe, tá bom? É um conceito que as pessoas não conhecem, dimensão, sabe? Então, bota, o que é conhecimento comum? O que é algo restrito? O que é algo raro, exclusivo? Isso para tecnologia, isso para magia no seu cenário. O que todo mundo tem acesso, o que poucos têm acesso, o que quase ninguém tem acesso. Tá? E isso é assim que você define o nível de magia e de tecnologia do seu mundo. Dando, é lógico, né, o resumo que dá para fazer aqui em uma live. Né? Chegamos agora em 1 hora de live, mas é o que a gente consegue se falar aqui, né, de maneira mais dinâmica. Tá? Senhoras e senhores, isso tudo que eu falei aqui, tá, sobre verossimilhança, sobre tecnologia e magia, sobre mapa, sobre conceito, isso tudo, cada assunto desses é uma aula do curso de Escrita Épica. Vocês têm noção, sabe? São vídeos de, no mínimo, 20 minutos cada vídeo. Tem vídeo de meia hora lá, sabe? Tem aula que foi tão grande que eu dividi em parte 1 e 2. Pra não ficar também um aulão de quase 1 hora, sabe? Então, senhoras e senhores, esses assuntos rendem muito, né? Eu tô falando... E aqui em uma live, né, eu consigo pincelar, sabe? Consigo falar do topo do iceberg. Eu tô aqui falando com vocês, né, senhores? Estou vendo aqui gente entrando e saindo da live. Né? Tem gente que é guerreira. Quem tá aqui me vendo, você é um guerreiro que consegue consumir muito conteúdo e um conteúdo bem denso, né, por muito tempo. Mas para eu falar com vocês aqui, eu tenho que condensar. Eu tenho que, na verdade, falar de maneira menos densa com vocês, sabe? Até porque nem todo mundo vai ter, né, o fôlego de estar aqui dialogando por tanto tempo, falando de tantos assuntos. Então, um lugar para a gente conseguir realmente se aprofundar em todos esses assuntos tem que ser o curso de Escrita Épica. Quem quer ter uma pincelada, quem quer conhecer só o topo do iceberg e beleza, e quer ficar só no superficial, né, estamos aqui batendo esse papo. Quem quer mergulhar e conhecer as profundezas desses assuntos e de muitos outros, porque o assunto hoje é só cenário, né? Tem muitos assuntos a gente falar de mercado editorial, de personagens de enredo, né? Eu estou sempre oferecendo tudo o que eu posso oferecer para vocês, senhores. Mas cada conteúdo vai ter ali, né, uma maneira melhor de eu entregar para vocês. Quem quer se aprofundar, confere o link na minha bio e confere lá o curso Escrita Épica, que é o melhor caminho para você realmente aprender
a usar a sua criatividade da melhor forma possível e contar do seu jeito a melhor história que você tem criatividade para contar. Só melhorar, né? Todos precisamos sempre melhorar, eu estou sempre melhorando, mas o que a gente precisa é justamente estar se esforçando. Eu, senhoras e senhores, às vezes escrevo um texto, olho e falo, tá uma bosta, e deleto ele. Mas eu hoje consigo fazer isso, né? Eu muitas vezes escrevi textos de bostas e não consegui achar o que estava fedendo ali e seguir em frente, né? Mas o que eu quero é justamente que você não precise sofrer tanto para aprender a diferenciar. Não precisa passar aí por 10 anos de suando a camisa, né? 10 anos sofrendo, penando para conseguir aprender, né? E às vezes muitos nem aprendem, né? Porque didática faz falta. E eu digo, eu aprendi tudo que aprendi porque eu estudei muito, fiz muito curso, li muito livro. Recomendo que vocês leiam também muitos livros. Ah, Bernardo, seu curso é o único que eu tenho que fazer. Cara, o meu curso com certeza vai te dar tudo que você precisa. Mas quanto mais conhecimento, melhor, sinceramente. Então, senhoras e senhores, conhecimento nunca é demais, tá? E é muito melhor vocês investirem no conhecimento de vocês para, quando vocês forem publicar um livro de vocês, publicar um bom livro, do que não investir em conhecimento, publicar um livro não tão bom de primeira viagem e aí acabar sendo detonado pela crítica, receber avaliação ruim no Scoob, dói, receber ali 1 estrela no Scoob, dói, receber 1 estrela na Amazon, né? E eu não quero que isso aconteça com você. Então o melhor caminho para você chegar aos melhores resultados da melhor forma possível, curso Esta Épica, confere o link na bio. Vou ler aqui os comentários. Vendo aqui, cadê? O El Zurk falou aqui, também não me incomodo com a ausência de mapas, mas gosto muito quando tem. Eu também. Tô lendo aqui um livro, inclusive, comecei há pouco tempo, Guirlanda Rubra, estou adorando. É um livro muito bonito. Editora Draco está de parabéns. E tem aqui um mapinha muito legal no começo. Bem bacana. E esse aqui é um bom exemplo de como que o trabalho gráfico... Olha que capricho esse livro. Eu aqui fazendo propaganda de graça. Ai, Bernardo tá falando do seu curso. Meu querido, eu falo o que é melhor para você. Eu falo tanto de outros escritores aqui. Falei do Redijan, Gosto Urbano, leiam. Tô agora mostrando aqui o livro Guirlanda Rubra também. Do Eric Santos Cardoso, editora Draco. Eu falo do que é melhor para você, senhoras e senhores. Então, jamais vou ficar... que eu dou minha promessa, jamais eu vou ficar aqui falando só de mim. Olha isso. Olha que espetáculo de livro. Jamais vou ficar aqui falando só de mim, só, oi, me compra, me dê dinheiro. Não sou essa pessoa. Nunca serei essa pessoa. Eu tô aqui para falar para você o que é melhor para você. Então, se você gosta de terror, gosta de urbano, se você gosta de fantasia, se gosta de livros caprichados, Guirlanda Rubra, se você quer melhorar a sua escrita, se você escreve bem, mas quer escrever excelente, escrita épica. Deixa eu ler aqui os comentários. O El Zurk, Avatar, a lenda de Aang, é um bom exemplo de magia e tecnologia que se desenvolve ainda mais na série posterior, chegando a mostrar carros, robôs, etc. Adoro Avatar. Alan, acho muito legal a forma como Bernard Cornwell aborda a magia também. Na figura do Merlin em Crônicas de Arthur. A magia é insinuante e se mistura com efeitos práticos do mago. É maravilhoso. Eu leio o Cornwell imaginando uma literatura fantástica. Pra mim, assim, eu viajo na maionese no que ele fala. Ele dá espaço em será que rolou? Será que não rolou? Foi de verdade? Foi coisa da cabeça dos outros? Né? Mas eu imagino, não, tem poderes místicos realmente que acontecendo. Assim que eu gosto. Tiago Paula Aguiar. A série Avatar mostra muito bem a interação de magia deles com o desenvolvimento tecnológico. Eu adorei, por exemplo, ver o pessoal lá do ar, né? A tecnologia da tribo do ar é muito legal, né? A gente vê pouco, né, no livro. Não, e tudo, né? Aquela cidade gigantesca do povo da Terra também, né? Aquela
aquela engenharia urbana muito foda também, e também a engenharia hidráulica também do povo da água. Enfim, realmente Avatar é uma série assim, cara, Avatar é uma das melhores histórias já contadas de todos os tempos, sinceramente. Tá entre as minhas animações favoritas, sinceramente. Mas se eu fosse falar assim, top 10 melhores histórias já contadas, independente do gênero e tal. Então, é uma história que você olha e fala, isso aqui foi contado com capricho. Avatar está entre um top 10 aí. Isabel Travassos, Avatar, um amor imenso por esse desenho. Bom gosto, velho. Senhoras e senhores, quem tiver alguma última mensagem para enviar, envie agora que eu vou ler. Quem quiser falar qualquer coisa no inbox aqui do Instagram, me manda dúvida, me manda sugestão. Bernardo, tenho dúvida em tal tema. Bernardo, eu tenho dificuldade em tal assunto. Bernardo, seria legal uma live de tal alguma coisa, me manda por inbox. Bernardo, me tira uma dúvida, eu tiro. Bernardo, lê meu texto. Não tenho tempo de ler texto individual de cada um, senhoras e senhores. Se você quiser que eu leia seu texto, as duas melhores formas aqui, tá? Uma delas é o grupo de WhatsApp Clã dos Escritores. Tem link na minha bio. Somos mais de 100 escritores falando sobre escrita criativa e mercado editorial, trocando novidades, trocando opiniões, trocando arrobas, trocando interação em rede social, lendo uns aos outros e comentando uns aos outros. Lá é o melhor espaço. E lá eu tiro também um espaçozinho, né? Tiro um tempo assim mais por semana para chegar e falar, olha, manda aí alguma coisa que eu vou ler e vou comentar. Só manda, pá, sacou? Gosto de fazer isso. E aí eu, lógico, né, não leio 20 páginas de todo mundo, né? Não tenho tempo para isso tudo, mas ali a gente consegue ter um diálogo, ali eu consigo te dar um feedback de repente. Eu dei feedback para 10 pessoas, 10 textos essa semana num mini desafio que a gente fez, por exemplo, sabe? Então lá eu consigo te dar alguma atenção maior e temos também mais espaço aqui em live, né? O pessoal manda comentário, eu leio tudo nos comentários, mas ainda assim não dá muito espaço pra gente te dar uma atenção um pouquinho mais individual, né? Então o grupo do WhatsApp é bem bacana pra gente estar lá dialogando, não só eu, mas também outros escritores também. Além do grupo de WhatsApp, curso de escrita épica. O curso de escrita épica inclui leitura crítica de 5.000 palavras. Você me envia 5.000 palavras suas, pode ser um texto, pode ser 2, 3 textos, 5 textos, não importa a quantidade, não importa esse escopo, né? Eu consigo ler e fazer um feedback por escrito. E também tem 1 hora de consultoria, em que eu e você, cara a cara, conversando sobre as suas especificidades. Aí sim eu consigo te dar toda a atenção que você precisa, que é realmente a melhor opção de todas. O preço é super em conta, tá bom? Vocês tipo assim, 10% do que você vai gastar para publicar o seu livro. Então é um investimento um pouquinho maior que você faz para garantir que seu texto vai ter uma qualidade muito maior, tá bom? E também, para quem não sabe, tá? Tem 7 dias de garantia. Se você chegar no curso, pagar, olhar e falar, Bernardo, não era isso que eu queria, não me ajudou, dinheiro de volta na hora. E é lei, não é promessa não, tá? É lei, tá na lei. Tá na lei. Tudo que você compra digital tem 7 dias de garantia. Qualquer coisa que você compre por meio digital e quiser cancelar a compra, você tem o direito 7 dias, no mínimo, tá? Então não sei o que eu tô falando, é a Constituição Nacional. Comprou o curso, olhou e falou, Bernardo, não valeu a pena, dinheiro de volta. Então assim, você não corre risco nenhum, tá? É 100% de chance de você melhorar a sua escrita com um curso de escrita épica. É, de coração, o melhor caminho para quem quer aí contar as suas histórias e publicar seus livros. Senhoras e senhores, fiquem à vontade para me mandar inbox aqui. Eu demoro para ler, tá? Mas leio tudo. E amanhã tem mais live. Vou relembrar aqui vocês as lives que teremos essa semana ainda. Amanhã vai ser sobre enredo. Eu fui clicar aqui numa coisa e cliquei errado. Cadê? Amanhã é live de enredo, na sexta-feira. No sábado vai ser desbloqueio criativo, como curar
de vez por todas o maior mal que os escritores vivem. Domingo, escrita profissional, o que separa amadores dos experts. E dia 4, jornada de escrita épica. Vamos começar a sua jornada para você escrever o seu livro, que vai ser inesquecível na memória e no coração dos seus leitores e que vai conquistar também críticos e blogs ao redor de todo o Brasil e eternizar o seu nome na história da literatura nacional. Senhoras e senhores, uma honra imensurável, e a gente se encontra no grupo do WhatsApp do Clã dos Escritores, link na minha bio. A gente se encontra no meu inbox também, e a gente se barra pelo multiverso. Uma honra.